Ok. Então, a partir desse momento, nós estamos gravando a nossa aula e desejo mais uma vez uma boa tarde a todos e a todas, né, que aí é a maioria, né? Ah, e nós vamos abordar sobre cones. E na próxima aula, conforme já comentado anteriormente, o professor Emerson Milani vai abordar, dentre outros assuntos, a ideia de tronco de pirâmide. E mais adiante, quando eles tiver com as atividades programadas, ele vai fazer os experimentos usando o software que eles estão desenvolvendo para esta área, fazer os experimentos com vocês. Bom, colocar aqui para apresentar. Estamos ali com a nossa apresentação agora, né? Tá ok? Visualizando direitinho? Sim, Então tá bom. Qualquer coisa, sintam-se à vontade para parar, para interromper, para perguntar, tudo bem? O nosso assunto de geometria espacial hoje, a gente vai abordar sobre cones, ver a definição, né? Então, aqui alguns exemplos de cones, e aí a gente tem o saquinho de pipoca, que é um cone propriamente dito, né? Mas em outras situações você vê esse copo, ele é um que a gente vai chamar de tronco de pirâmide. E aí vocês vão ver mais adiante, né, na próxima semana, como é que se calcula, quais são as regrinhas para um tronco de pirâmide. Um tronco de pirâmide é uma secção que você faz na pirâmide. Pegando, por exemplo, se eu pegar no saquinho de pipoca e passar um plano nele aqui, fizer um corte, aí eu vou ter o que vai sobrar ali para a ponta vai ser uma pirâmide e o restante aqui é um tronco de pirâmide que vai ficar similar ao que está o copo aqui. Na forminha de pudim, ali na parte interna, você tem de novo um tronco de pirâmide, né? Você tem a pirâmide toda, ela viria até ter uma ponta aqui para cima, mas ela foi cortada ali, tá? Foi seccionada e aí sobrou esse pedaço que a gente chama de tronco de pirâmide. Então, esses são alguns exemplos práticos do assunto que a gente está abordando hoje, né? E coisas que a gente tem na vida real. Então, um tronco de pirâmide, uma pirâmide, são coisas que a gente tem convivência quase que diária com, né? Ou se não tem diário, mas com uma certa frequência. Quem, por exemplo, ao andar aí pelas estradas, não vê um cone desse tipo de sinalização para o movimento nas rodovias, tanto da polícia rodoviária, quanto dos próprios motoristas que colocam cone para sinalização, ou as pessoas, quando estão trabalhando na rua, colocam, principalmente a prefeitura, colocam cones como esse para sinalização e mostrar que tem pessoas ali trabalhando. E, na verdade, ele também se encaixaria aqui como um tronco de pirâmide, né? Que a pontazinha do cone aqui está faltando. Outra aqui, ó, você vai a uma sorveteria e vai pedir uma casquinha, ou vai pedir um cascão, por exemplo. É, é um exemplo de um cone. Tá? Aqui você tem, ao apontar o lápis, né, utilizando um apontador. Né? Se você utilizar uma faca, por exemplo, aí vai ser um cone, mas com bastante irregularidade.
mas uma ponta de lápis apontada por um apontador certinho, aí você observa que tanto a estrutura aqui de madeira quanto a ponta do grafite, ela é no formato de cone. Aí a estrutura da madeira, se você pegar daqui até onde foi apontado, funcionaria como um tronco de cone. Tá? Aí você tem um outro exemplo aqui, uma taça, né, para se tomar um vinho, para se tomar uma outra bebida qualquer. Mais um exemplo de algo que está no formato cônico. O chapeuzinho da moça ali, ó, para alguns eventos que se utiliza, algumas festas, se utiliza esse chapeuzinho desse formato. Tá? E aí, de novo, está no formato de cone. Um outro exemplo da natureza aqui, essa árvorezinha, olha o formatozinho bonitinho dela. Se você pegar uma parte dela, tem mais ou menos, lembra mais ou menos o formato cone. Então, existem muitas coisas, tanto na natureza quanto que a gente cria e utiliza nas atividades do dia a dia, que tem o formato cônico. Né? Aí, por algumas questões, o sorvete, por exemplo, tem bastante questão de comodidade, de apoio de mão, por exemplo, para se utilizar esse formato cônico. A mesma coisa ao apontar um lápis, né? Você usa um apontador, ele dá um formato que vai consumir menos material, vai fazer as coisas terem um pouquinho mais de delicadeza e ter uma ponta necessária para se fazer os rabiscos que se é necessário. Então, agora, assim, ó, na matemática, trazendo agora que a gente vai pegar algo que acontece no uso cotidiano e fazer uso disso para uma expressão matemática. E dentro da expressão matemática, a gente tem como definição de cone. Você tem um plano, e aí nesse plano você desenha um círculo, e aí você vai ter um ponto numa determinada altura fora desse círculo, fora desse plano, e todas as linhas, todos os segmentos que saem, e aí dessa circunferência, você tem infinitos segmentos saindo aqui. E todos que saem dessa circunferência e se encontram ali num determinado ponto, recebe a denominação de cone, esse conjunto de segmentos infinitos que saem da circunferência e encontram ali naquele ponto. E aquele ponto a gente chama ele de vértice. E aí você vai ter o seguinte, o cone ele pode ser classificado como reto, tá? Ou como oblíquo. Ele é reto quando a linha que passa pelo vértice e desce, forma ângulo de 90 graus com esse plano. Se ela cair sobre o centro do cone, aí esse cone é chamado de reto. Se a linha que forma ângulo de 90 graus com o plano, ela não cair no centro da circunferência base do cone, aí ele é chamado de oblíquo. Tá? Ou seja, essa linha que passa pelo centro, ela tem um ângulo aqui diferente de 90 graus. Se ela tem diferente de 90 graus, ela tem uma inclinação que pode ser menor do que 90 ou pode ser maior do que 90. Tá? Bom, e aí a gente tem alguns conceitos, né, de cone. É uma região plana, limitada por uma curva suave. Você tem a região plana. A curva suave aqui é a circunferência. Seria como se você tivesse uma cartolina. Aí você desenha uma circunferência, que é a curva suave, na cartolina. E dela, aí você fixasse um ponto ali no teto, por exemplo, e colocasse infinitas linhas saindo da circunferência, uma ao lado da outra, indo até aquele ponto ali, fora do plano,
Aí essa junção de todos esses segmentos que recebe a denominação de cone. Então, você tem um ponto P que está fora, e aí a gente chama de cone ao sólido formado pela região de todos os segmentos de reta, de tudo que sai daqui e se encontra ali naquele ponto. Tá? Então, de todos os segmentos de reta que tem uma extremidade em P e a outra aqui nesse segmento aqui embaixo. E agora a gente tem assim, ó, no cone, ele possui uma base. O que é que se chama de base? O que chama de base é a circunferência que se formou no plano, ali embaixo. Tá? Que é essa linha, essa circunferência aqui, essa região é chamada de base. Aí ela tem o vértice, é esse ponto ali em cima, que está fora do plano. Você tem um plano aqui, que é onde está a circunferência, e aí você tem um outro ponto lá fora, onde é o ponto de encontro de todos os segmentos, que sai da circunferência. Aí esse ponto recebe a denominação de vértice. O eixo, por sua vez, é esse segmento que passa pelo vértice e vai cair sobre o centro dessa circunferência. Então, essa linha tem que passar pelo centro. Passou pelo centro, ela é o eixo do cone. Tá? Então, é importante essas palavrazinhas, porque quando você for resolver questões, muitas vezes o problema vai te dar essas palavras, do vértice, da base, do eixo, de geratriz, para você se identificar e conseguir resolver o problema. Então, a geratriz é qualquer segmento que tenha uma extremidade do cone na base, aqui, e outra lá no vértice. Qualquer segmento desse, esse, por exemplo, aqui, que sai aqui da base, da circunferência e vai até o vértice, é uma geratriz. Então, qualquer segmento que tenha uma extremidade no vértice do cone e a outra na curva que envolve a base, nessa circunferência, então ela chama-se geratriz. Aí, só para título de esclarecimento, toda a região da base é chamada de área. E essa linha que envolve a área é chamada... Deixa eu só repetir. Toda a região aqui da base se chama círculo. Né? Inclusive a área que está aqui, todos os pontinhos que tem aqui dentro, inclusive com a própria circunferência, a linha que envolve. Só essa linha que envolve essa região da base é chamada de circunferência. Tá? Então, para a gente ir separando as coisas. A altura é a menor distância do vértice do cone ao plano da base. Bom, a essa menor distância vai ser quando ela forma ângulo de 90 graus com a base. Aí elas podem formar aqui, caindo no centro, ou se o cone for oblíquo, ela vai cair fora desse centro, mas ela vai formar um ângulo de 90 graus. Então, a linha que forma ângulo de 90 graus passa pelo vértice, forma... Não. A linha que forma ângulo de 90 graus com a base é a altura. Quando o cone ele é vertical, a altura coincide com esse eixo do cone, esse eixo central. Né? Superfície lateral. A superfície lateral é a região de todos os segmentos de reta que tem uma extremidade em P e a outra na curva que envolve a base. Ou seja, se você pegar esse cone e fizer o corte aqui na linha da curva que envolve a base
e fizer um corte na geratriz e abrir isso, aí você vai ter a área lateral do cone, que a gente chama de... Ele seria como se fosse um setor circular de uma circunferência. A gente vê com mais detalhe ali na frente. A superfície do cone, ela é a reunião da área lateral com a área da base. Lembrando que a área da base é πr ao quadrado, né? Depois a gente vai ver como é que calcula a área lateral do cone. Então, se a gente juntar a área da base com a área lateral, a gente tem o que se chama de superfície do cone, ou comumente chamado de área total. A seção meridiana de um cone é uma região triangular obtida pela intersecção do cone com um plano que contém o eixo do mesmo. Isso significa que você seria como se você pegasse uma ferramenta e cortasse o cone de alto a baixo, passando pelo centro, né? Aí isso seria uma seção meridiana também. Mais adiante a gente vai mostrar uma ilustraçãozinha do que seria. Mas seria você seccionar, você cortar o cone de alto a baixo, passando pelo centro, descendo, acompanhando o eixo e corta ele até embaixo. Aí isso a gente chama de seção meridiana. Então é só o início para a gente ver cada coisinha dessas, aí depois a gente vai ver com detalhes a ilustração para cada situação. Bom, pelo teorema de Pitágoras, você vai ter assim, quando você consegue traçar uma seção, tá? E aí você pega a metade da área. Eu peguei aqui, por exemplo, ó, nesse aqui, a seção meridiana seria, traçou um corte no cone, e aí você não teria aquela parte do fundo lá, só teria a parte da frente, por exemplo, não teria o fundo. Mas se você não tem a parte da frente, tira isso daqui. Aí você fica com um triângulo aqui, ó. Aí esse que é chamado de seção meridiana. Mas se eu pegar só a metade disso daqui, ou seja, se eu pegar a linha do eixo com o raio da base e com a geratriz, eu tenho um triângulo retângulo. Aí eu observe aqui nessa ilustração, ó, esse mais escurinho, tá? Pega o eixo, o raio e a geratriz. E aí, com isso, a gente tem um triângulo retângulo. E com esse triângulo retângulo, você pode aplicar o teorema de Pitágoras. No teorema de Pitágoras, é claro, você tem a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos aqui. Você tem o h ao quadrado mais o r ao quadrado. Tá? E essa é uma equaçãozinha que, se você conhecer a altura, se você conhecer o raio, aí você consegue calcular a geratriz e, a partir dessas informações, a gente calcula a área lateral, calcula a área total, calcula volume, ou calcula o que for preciso em um cone. Por exemplo, aqui eu tenho a área lateral de um cone circular reto, pode ser obtido em função da geratriz, tá? G, e o raio da base. Tá? Só lembrando ó, que a área lateral, que é a área que envolve o cone, tá? Se você pegar uma casquinha de sorvete, a área daquela casquinha, sem a parte do tampo, né, que é onde se coloca o sorvete, mas a área que envolve a casquinha é dada por πrg. Esse G é a geratriz. E aí depois você vai ver mais adiante por que é a geratriz. Porque ela seria obtida se você fixar isso aqui em H e fazer isso rodar, girar. Aí ele vai formar um cone. Então, sempre que você tiver um triângulo, um triângulo retângulo, por exemplo, você fizer ele girar,
em torno desse eixo, fixou um, faz ele girar em torno de um determinado lado, ele gera o cone. Né? Se eu fizesse ele girar em torno de R, aí ele ia gerar um cone aqui para baixo. Né? Mas se eu fizer ele girar em torno de H, que é da altura, aí ele vai ficar girando, como se você tivesse uma corda presa num poste. Aí tem uma brincadeira que se faz, que amarra uma corda lá no topo do poste e uma bola na ponta da corda embaixo. E aí o pessoal compete batendo, bate na bola, faz a cordinha enrolar no poste. O adversário não pode deixar, tem que bater de volta. Então, esse movimento que ela faz vai formando um cone. É claro que nesse caso da corda que vai enrolando no poste, ela vai ser um cone, mas é em espiral, né? Aquela cordinha vai rodando. Então, ó, a área lateral da figura aqui, os ladinhos, ela vai ser calculada fazendo essa equaçãozinha. É o π, o raio da base, vezes a geratriz da figura. Então, de novo, ó, se eu conheço a altura, conheço o raio, tenho que calcular a geratriz para eu poder calcular qual é a área lateral, por exemplo. A área total, que é a área do lado e o tampo do fundo aqui, a área da base, ela é dada somando-se a área da lateral, que a gente vai ver mais adiante ali, com a área do fundo aqui. A área desse fundo é um círculo, né? Então, ele é do formato πr ao quadrado. Se tiver pergunta aí, pode fazer, tá? Olha só. Esse daqui é um cone que foi aberto, tá? Ó, esse aqui é a base, que é o círculo. Aí a gente cortou ele em volta do círculo, né? Deixou ele preso só numa pontinha e abriu ele. Aí ele forma essa figura. Aí veja que essa figura ela é parecida com um triângulo, né? Mas não é bem um triângulo, porque ela tem essa parte arredondada. E aí, na verdade, se eu continuasse aqui, ó, esse segmento, fizesse a volta lá, eu teria um círculo agora com raio G. Então, para a gente calcular essa área lateral aqui, se eu usar a ideia de triângulo, eu teria, por exemplo, já que seria um triângulo, eu teria que seria esse comprimento vezes a altura. Aí, considerando que essa altura é a geratriz, né? Porque esse aqui ela tem essa medida G. Aí, se eu for caminhando aqui, em todos os lugares aqui, ela vai ter a medida G. Então, inclusive aqui ela tem a medida G. Aí eu poderia fazer de forma mais grosseira como 2πrg para calcular a área desse setor circular que a gente chama. Tá bem? Então, vejamos agora. E aí nós vamos fazer uma relação com a questão de área desse círculozinho aqui, né? Porque esse círculozinho aqui, a gente seccionou, cortou essa linha, e se a gente dobrar isso, ele vai encaixar certinho aqui e vai formar o cone de volta. Mas veja, a área lateral de um cone, ela é a área de um arco de comprimento, né, que é o perímetro, que é esse comprimento aqui, 2πr, que faz parte de um setor circular. O setor circular, né, como se eu pegasse, por exemplo, aqui eu tenho um raio G, e aí eu teria uma circunferência aqui. Eu peguei só um pedaço da circunferência, só esse pedaço chama-se setor circular.
com o raio G, que aí seria uma nova circunferência, uma grandona. Área igual a πg ao quadrado, né? E a área desse daqui é πr ao quadrado. Se eu pegar aqui com uma circunferência grande, agora dessa vez com o raio G, aí eu teria então que a circunferência seria πg ao quadrado, porque o G passaria a ser o raio da circunferência grande. E o perímetro seria de 2πg, né? E aí, como sendo o raio sendo G, aí o perímetro seria o comprimento da circunferência, seria 2πg. Sendo assim, eu tenho o seguinte. Na circunferência do círculo grande, formado pelo esse setor circular, tá? Só lembrando, eu vou esticar isso, dar a volta, e aí eu tenho uma circunferência de raio G. Então, o comprimento dessa circunferência é 2πg. A área dessa circunferência grandona é πg ao quadrado. Se eu for nessa circunferência aqui, o perímetro é 2πr e a área que é relacionada a esse carazinho aqui, né, se eu faço essa relação aqui, comprimento 2πr. Qual é essa área? Eu não sei. Daí, a partir disso, eu faço uma regra de 3 simples, né? Ó, só montei isso daqui. 2πg sobre 2πr é igual a πg ao quadrado sobre x. Simplificando aqui, cortando 2π e 2π do denominador, a gente vai ter o seguinte, ó, e multiplicando cruzado, regra de 3 simples, eu tenho x vezes g é igual a πg ao quadrado, vezes o r que sobrou ali do denominador, porque o 2π a gente simplificou. E aí, agora, isolando o x, ou simplificando esse g com esse, a gente vai ter que x é igual a πgr, que é a área do setor circular. Então, vou repetir agora para fixar. Ó. A gente tem essa figura, que é a área lateral. Essa área lateral é um setor circular, que é de uma circunferência. E aí você vai imaginar agora que eu segui essa linha, formei a circunferência grande. Aí eu tenho que o G é o raio. O comprimento dessa circunferência grandona é 2πg. A área da circunferência grande é πg ao quadrado. Agora eu quero saber a área dessa lateralzinha, do setor. Eu sei a área da circunferência toda. Sei o comprimento desse arco. Tá aqui, 2πr. Como eu sei o comprimento da circunferência toda, é 2πg. Então, me falta a áreazinha disso daqui. Eu tenho 3 informações, me falta uma. Usei a regra de 3 simples, cheguei na formulazinha πgr, que é a área da lateralzinha aqui que a gente procura. Tá? Então, para calcular a área lateral, a gente precisa da geratriz e precisa do raio. Tudo bem? Então, vejamos. Ó. Mais detalhadamente agora. O eixo do cone é o segmento que liga o vértice ao centro da base. Se o eixo é perpendicular à base, o cone é chamado de cone reto. Se o eixo não é perpendicular à base, o cone é dito de oblíquo. Então, aqui a gente tem um cone com um eixo que passa pelo vértice e cai no centro da base, formando um ângulo de 90 graus.
Então, esse é um cone reto. Nesse outro caso, ó, o eixo que passa aqui pelo centro, ele não forma ângulo de 90. Para formar ângulo de 90, tem que descer o segmento por aqui. E aí ele não vai cair no centro da circunferência da base. Aí esse é um cone oblíquo, é um cara que está inclinado. Conforme está ali, ó. Veja que a altura ela não caiu no centro. Né? Porque o centro é aqui, ela caiu ali. E a altura sempre forma ângulo de 90 graus. Né? É a menor distância por formar um ângulo de 90. Aí aqui a gente tem ó, o eixo do reto, que sai aqui do cone reto, que cai sobre o centro. O eixo aqui vai para o centro, mas não forma ângulo de 90, forma um ângulo menor que 90, se eu considerar esse ângulo menor. Se eu considerar o ângulo maior, forma um ângulo maior do que 90. Então, um lembrete aqui que a gente tem que ter que a altura ela é sempre, mas sempre, perpendicular ao plano, ou seja, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com o plano. Não importa o tipo de cone. Aí aqui a gente tem um plano, alfa qualquer, e aí a partir desse plano a gente desenha uma circunferência e a partir dessa circunferência a gente levanta segmentos que vai até um determinado ponto específico fora desse plano, e aí isso a gente chama do cone. Ele vai ligar lá num cara que é chamado vértice, passando pelo centro. Então, aqui são as informações, tem geratriz, uma outra geratriz, todas as linhas que saem da circunferência e vai até o vértice. É denominado de geratriz, aqui eu tenho raio e outro raio. Nesse caso, você tem uma circunferência onde o ângulo formado aqui é menor do que 90, ou é diferente de 90. Aí, mais uma vez, dependendo se eu olhei o menor lado, menor ângulo ou o maior ângulo, mas ele é sempre diferente de 90. E a altura não vai cair sobre a região central. Então, com isso, a gente tem um cone chamado de oblíquo. Tá? Agora, um que a geratriz passa pelo centro, que a geratriz não, que o eixo passa pelo centro, portanto, forma ângulo de 90 graus. E aí esse, então, é denominado de cone reto. Aí veja que o eixo é perpendicular ao plano da base, e aí você tem um triângulo VOA. Observe que aqui a gente tem um triângulo. Esse triângulo VOA, ele forma um ângulozinho de 90 graus ali. E aí, como ele forma um ângulo de 90 graus com o centro, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, pega que a geratriz ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado, que é algo bastante importante que vale a gente frisar isso várias vezes. Agora, como é que se forma um cone? De onde ele sai? De onde sai o cone? Como é que forma um cone, né? Aí a gente chama assim o cone de revolução. Ele é um cone reto, ele vai nascer de um triângulo retângulo por rotação desse triângulo. Você fixa ele de um lado e rotaciona o restante. Aí faz com que gere um cone. Veja, a gente tem aqui um triângulo retângulo ABC. A gente vai fixar ele aqui no lado AB, né? Prender ele como se tivesse uma cordazinha fixa e vai fazer girar
o restante. Ao fazer essa rotacionamento, você vai ter a formação de um cone. Eu poderia rotacionar ele, fixar o lado BC também, né? Se eu fixar o lado BC, eu vou ter a formação de um outro cone. Então, observe. Aí você tem ali esse mesmo que a gente transportou para cá e agora a gente vai fazer o rotacionamento dele, olha só. À medida que você vai rotacionando ele, vai formando o cone. Veja que a linha pontilhada aqui, ó, é a que está caminhando, está rotacionando. Então, ela vai até fechou, completou o cone. E aí esse é um cone chamado de cone de revolução, porque ele é obtido rotacionando um triângulo retângulo em torno de um de seus lados. Então, só de novo, ó, vamos aqui, só desfazer. Aí observe esse segmentozinho, é ele que vai rotacionar, vai girar em torno disso. Seria como se fosse um poste fincado ali e você colocou um triângulo retângulo fixado com um lado e faz ele rodar. Aí se você vai girando ele, girando tão rápido que daí você já não vai conseguir visualizar mais aquela folha de cartolina. Você vai conseguir só visualizar o vulto dela formando essa figura. Ó, veja que é o segmento, ó, esse está indo, está rotacionando. E com esse rotacionamento aí, ele vai formando o cone. Vamos de novo. Esse aqui agora. A gente tem o cone, e aí vai traçar uma seção meridiana, que seria como cortar o cone no centro dele, passando pelo centro, de alto a baixo. Tá? E aí ele vai ficar assim. E essa aqui que é a chamada de seção meridiana. Então, a seção meridiana, a gente tem a geratriz e tem o raio, que é o diâmetro. Esse diâmetro ele é composto de dois raios. Aí, nesse caso, esse triângulo que se formou aqui, ó, BBA, ele é chamado de um triângulo isósceles, por ter dois lados aqui iguais. Essas duas geratrizes, VB e VA, têm as mesmas medidas. Se elas têm as mesmas medidas, como ela tem, é chamado de isósceles, esse triângulo que se formou aqui. Tá? Quando essas medidas aqui forem iguais, a geratriz for igual a duas vezes o raio, aí o triângulo que se forma aqui é equilátero. E, portanto, a pirâmide será chamada também de pirâmide equilátera. Tá? Isso significa que na pirâmide equilátera você tem o diâmetro aqui igual a geratriz. Ou seja, a geratriz igual a duas vezes o raio. Então, guardem que são elementos importantes que a gente vai fazer uso ali para resolver as questões. Seção meridiana, esse triângulo que se formou aqui, que a gente seccionou o cone de alto a baixo. Então, ó, o triângulo VBA é a chamada seção meridiana do cone. Aí, assim, aquele conezinho que a gente pegou e abriu, planificou lá atrás, ele seria como se fosse uma região dessa aqui, ó. Eu falei do setor circular. Você tem um setor circular aqui, e aí daqui que eu disse, ó, que aí se você prolongasse o segmento, você completaria a circunferência. Então, esse ladozinho é o raio,
Aí você tem um ângulo qualquer e esse segmento aqui era o comprimento da base do cone, né? Daqui até aqui, tá? E aí o restante aqui era que completava a circunferência lá que a gente tinha como no lugar do R aqui um G, tá? Que é a da geratriz. Então, isso daqui que é um setor circular, né? Que é um pedaço do círculo que passa pelo centro. Traçou linhas que passam pelo centro e vai até a circunferência. A essa região colorida que se formou aqui é que se chama setor circular, um arco de círculo. Um pedaço do círculo, não é o arco. O arco é só a linhazinha. Então, a área total de um círculo, só para a gente lembrar, né, é proporcional ao tamanho do raio e pode ser calculada, né, se eu quero calcular a área do círculo, ela é proporcional à questão do tamanho do raio. Até que quando você vai fazer as medidas, a gente fez no início lá o experimento com a cordinha medindo a tampa, medindo o raio, aí você teve o comprimento, era 2πr. Aí você vai fazer uma divisão do comprimento, tá, do contorno aqui, dividido pelo diâmetro, que é 2r. E aí a gente vai chegar na formulazinha de área, né? Por isso que ela diz que é proporcional. Então, a área total de um círculo, eu estou falando de total aqui porque eu só tenho um pedaço aqui que é do setor. Ela é calculada fazendo πr ao quadrado, que seria uma volta completa no círculo aqui, ela corresponde a 360 graus, ou também chamado de 2π. Valor que a gente vai associar à expressão para calcular a área do setor. Então, partindo dessa associação que a gente fez agora, então, eu quero determinar qual é a área desse arco. Eu sei que a área do círculo todo é πr ao quadrado. Mas a área do setor circular aqui, eu não sei. Então, como é que eu calculo? Vou fazer a associação. Eu conheço a área toda, que é πr ao quadrado. Eu conheço quanto vale em graus a uma volta completa, né? E aí, eu utilizando esse ângulo de abertura do setor circular, eu consigo calcular qual é a área do setor, fazendo assim. Então, ó, 360 graus, que é uma volta completa, está para πr ao quadrado, que é a área do círculo todo. Assim como o θ, graus, está para a área desse setor. Tá? Fazendo isso, utilizando essa regrinha e multiplicando aqui cruzado, regra de 3 simples, e conhecendo quem é o θ, a gente consegue calcular qual é a área do chamado setor circular. E aí, lembrando que esse setor circular é a área lateral de um cone. Se tiver pergunta, pode interromper e falar. Se vocês não perguntarem, eu vou falando. Exemplo. Determine a área de um segmento circular com ângulo central de 32 graus e raio de 2 metros. Então, esse θ aqui vale 32, esse raio aqui vale 2 metros. Então, qual é a área desse setor circular? Veja, eu estou fazendo o setor circular, mas aí, na verdade, o intuito é de trabalhar de puxar a ideia para a questão do cone, tá? Então, a gente tem assim, ó, 360 graus, que é uma volta completa, está para πr ao quadrado, que é a área da região toda. Assim como os 32 graus do ângulo θ está para x.
Fazendo multiplicação cruzada aqui, regra de 3 simples, ó, x vezes 360, eu cortei aqui, simplifiquei os graus. X vezes 360 é igual a 32 vezes π r ao quadrado. E aí o 360 que está aqui multiplicando foi dividir. Tá? E aí, considerando o R, considerando π como 3,14, o R é 2, substituindo aí, resolvendo, a gente chega que x é 1,12. E aí, nesse caso da área, seria 1,12 metros quadrados. Faltou eu colocar aqui. Alguma dúvida ou pergunta? Não parece que não. Não tem dúvida só na hora de resolver. Né? Exemplo 2. Qual a área de um setor circular com um ângulo central medindo 120? Então, esse teto agora, essa abertura aqui é de 120 graus e o raio é de 12 metros. Aí a ideia é a mesma que a gente passou ali, né? 360 graus é a volta completa, e está para πr ao quadrado, que é a área toda do círculo. 120 graus, que é do setor aqui, está para uma área x, que eu não sei qual é. Simplifico o grau com o grau aqui, multiplico cruzado, regra de 3 simples, vamos chegar em 150,7 metros quadrados, que faltou pôr, está aqui na resposta. Então, de novo aqui, só para a gente relembrar, né, vamos fazer a planificação do cone. É como se estivesse cortando aqui, ó, e abrindo esse papel e colocando ele no plano. Sai do tridimensional e coloca num plano. Então, ó, abrimos. Aí, com base naquilo que a gente estava vendo agora há pouco, a gente tem assim, ó, das informações do cone. Você tem a altura, que passa pelo centro, que esse é um cone reto. Tem o raio, aí aqui forma um ângulo de 90. Tem a geratriz. Tá? Se eu não conheço a geratriz, a partir de H e R, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente consegue calcular quem é essa geratriz. Bom, esse comprimento aqui do setor circular que se formou agora, ele é o comprimento da circunferência. Veja que esse comprimento todo aqui é a circunferência que a gente foi recortando, ela recortando e deixou ela só presa numa pontinha. E aí a circunferência, o círculo aqui da base está aqui. Então, esse comprimento aqui equivale a esse comprimento, que é 2πr. Bom, e ali a gente tem um ângulo θ. Então, esse ângulo θ é equivalente a 2πr sobre a geratriz, tá? Para se ter o ângulo θ. Então, tudo bem até aí? Então, mostramos aqui, ó, como é que se calcula aquele ângulo θ que a gente estava vendo no setor circular agora há pouco. Se você conhece o comprimento aqui, que é 2πr, para conhecer esse comprimento, basta conhecer o raio do setor. Para conhecer a geratriz, basta que a gente conheça o raio e conheça a altura. Conhecemos a geratriz. Para conhecer o ângulo, basta que a gente divida o 2πr, que é esse comprimento, pela geratriz.
Tá? Feito isso, a gente tem o ângulo θ. Se a gente tem o ângulo θ, aí a gente pode aplicar o procedimento que a gente viu agora há pouco ali, né? Deixa eu só voltar ali, ó. A gente consegue aplicar esse procedimento que a gente viu aqui. Tá? Então, eu preciso conhecer o R, preciso conhecer o eixo que passa pelo centro, e aí a gente consegue calcular a linhazinha geratriz que sai da circunferência, e a partir desses caras, dessas informações, a gente consegue calcular qual é o ângulo do setor aqui. Então, volto para lá. Gostaria só de que vocês observassem mais uma vez, né, que a gente vai fazer a planificação disso. Ó. Tá o cone, seria a casquinha de sorvete, você vai cortar ela e abrir, planificada, como se a massa tivesse molezinha. Então, ó, fazendo o corte, vai cortando, ó. Aí você vai cortando, vai fazendo o corte e vai abrindo ela. Então, de novo, só para fixar, conhece o raio, conhece a altura, calcula a geratriz. Bom, eu sei que esse comprimento aqui é 2πr, que ele está relacionado à base. É o comprimento do círculo, da circunferência da base. Para calcular esse ângulo, πr, o comprimento aqui dividido pela geratriz. Calculou isso aqui, aí você tem aquelas regrinhas que a gente viu agora há pouco para cálculo de área de setor circular. Então, agora, volume de um cone. O volume do cone ele é 1/3 do volume do cilindro. Aí existe a demonstração disso, mas eu não vou mostrar agora. Só vou mostrar um videozinho, né, para ver que de fato é 1/3 πRH ou πr ao quadrado h, né? Que é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro, dividido em 3 partes. Então, veja. Aí você vai verificar o que acontece. Você tem um cone e tem aqui um cilindro. Esse cilindro tem a mesma altura do cone e tem a mesma circunferência, né? Cilindro. Aí colocou ali em cima para mostrar que a circunferência ali é exatamente a mesma, tem a mesma base. Aí tem agora, colocou ele invertido ali dentro para mostrar que ele tem a mesma altura. Agora ele vai observar o que vai acontecer, né, para vocês observarem. Tem-se uma vasilha com líquido, ele vai encher o cone com líquido e transferir ali para o cilindro. Então foi um cone de líquido, dois,
3. Sobrou uma bordazinha ali, porque também o cone não fica completamente cheio, né? Sobra um pedacinho. Aí tem os questionamentos para ser respondido. Então, observaram que para encher um cilindro de mesma base de cone e mesma altura, então, de novo, eu vou ter um cilindro, esse cilindro tem base igual à do cone e também tem altura igual. Para encher esse cilindro, são necessários o volume ou a quantidade de líquido correspondente a 3 cones, como você viu no experimento. Então, isso significa que o volume do cilindro, o volume do cone, a quantidade de líquido que cabe dentro do cone, é 1/3 do que cabe num cilindro. Então, o volume do cilindro é πr ao quadrado h, ou seja, a área da base vezes a altura. E aí a gente transfere isso para o cone. Transferindo isso para o cone vai ser 1/3 do volume do cilindro. Tudo bem? Pergunta? Então, agora, para recapitular e relembrar, e aí depois vocês vão passar para a sessão de fazer as atividades. Bom, o cone, ele tem o vértice, tem esse eixo central, que quando o cone é reto, ele recebe a denominação de altura, o raio, e a partir disso a gente consegue encontrar qual é a geratriz. A geratriz, de novo, é porque você faz o cara girar ali e formar o cone. E aí a gente tirou a basezinha dele aqui, que é um círculo. Bom, aqui a gente tem um triângulo retângulo, ó, HRG. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, eu tenho g ao quadrado é igual raio ao quadrado mais altura ao quadrado. Tá? Aí, com isso, a gente descobre quem é a geratriz, conhecendo o raio e a altura. A área da base do cone ele é circular. Então, como ele é circular, a base é πr ao quadrado. Tá? E aí, a área lateral é πrg. Então, ó, peguei isso aqui, está o cone, pelo menos a área lateral do cone planificada aqui. Onde aqui você tem a geratriz, está aqui, e essa linha da circunferência aberta está aqui, que é 2πr. Então, a área lateral, vamos pensar aqui como se isso aqui fosse um triângulo. Ele é bem parecido, né? Só bastaria traçar uma linhazinha. Ou se a gente for diminuindo isso infinitamente, trazendo esse pedacinho para cá, aí ele vai ficar um cone bem pequenininho. Aí o lado dele vai ficar bem próximo de um triângulo, essa curva. Então, seria como se a gente tivesse assim, para calcular a área lateral. Similar ao triângulo, né? Então, seria a base, que é 2πr, vezes a altura, que é o g, a geratriz, dividido por 2. Observe aí, ó, área lateral. Isso a gente está fazendo grosseiramente, né? Porque matematicamente, a gente faz como eu mostrei para vocês lá, numa regrinha de 3. Você pega completa essa circunferência grandona, e aí você tem a área dela, o comprimento dela vai ser 2πrg, compara com 360, depois você vai ter que conhecer esse ângulo. Mas aqui, de forma mais grosseira, a gente teria
2πrg vezes a altura, que é a geratriz, dividido por 2. Se somente se, então, a área lateral, simplificado 2 com 2, fica πrg. Então, para calcular a área lateral do cone, basta fazer πrg. Conhece o raio, conhece a altura. Ou conhece a altura, não. Conhece o raio, conhece a geratriz. A geratriz, é claro, eu preciso do raio e da altura para descobrir quem é ela. A área total, por sua vez, vai ser a área lateral mais a área da base. Então, a área da base mais a área lateral. A área da base é πr ao quadrado, a área lateral, πrg. A seção meridiana, a gente tem uma meridiana aqui, um triângulo isósceles. Se o G for igual ao diâmetro, que é o 2R, então esse triângulo que se formou vermelhinho aqui faz com que o cone seja chamado de cone equilátero. Tá? Mas quando essas três medidas aqui desse triângulo forem iguais. Então, assim, a área da seção meridiana, que é dessa vermelha, é a base vezes a altura sobre 2. Então, a seção meridiana, que é o corte que se faz no cone, ele é calculado fazendo simplesmente o raio vezes a altura. Aqui a gente usou 2 raios, ó, porque era um triângulo, a base 2Rs e a altura. Simplificamos 2, ficou RH. De novo, se esses lados forem todos iguais, ele é chamado de cone equilátero. Né? Dessa forma, o G vai ser igual a 2R. Então, agora, olha aqui um exemplo da seção meridiana. Né? Você está com o cone ali, tem essa parte que a gente está vendo e tem a outra parte que está ali para trás. E aí você traçou um plano, cortou ele. O cone equilátero, já comentado. A área lateral, para reforçar, πrg. A área da base, πr ao quadrado. A área total é a soma dessas áreas. Aqui é aquela que eu falei lá no início, né, que é o comprimento, que é 2πrg. Fechou esse círculo grandão. A área da circunferência grandona, πg ao quadrado. O comprimento daqui, 2πr. Aí, da área do setor, simplifica aqui, multiplica cruzado, tem o que está a formulazinha da área do setor, que é πrg. Aí os elementos, só para gravar, a gente tem a geratriz aqui calculada usando Pitágoras, a área total somando a área lateral mais a área da base, e o volume equivale a 1/3 da área da base vezes a altura. Por quê? Porque a área da base vezes a altura, você calcula o volume de um cilindro. Quando você divide por 3, você tem o volume do cone. Reforço, área da base, área lateral, área total. Aqui não tem esse 2 aqui, tá? A área total é a área lateral mais a área da base. Esse 2 aqui nem seria para tronco de pirâmide, né? Porque não dá. Mas esse aqui seria para cilindro. O volume
Agora veja assim, esse trapézio. A gente vai pegar esse trapézio e rotacionar ele. Vai rotacionar de forma que vai gerar cone ou cones e cilindros. Vai formar um cone, ó. Veja que se você traçar uma linha aqui, você tem um triângulo retângulo aqui para cima. Se você traçar outra linha aqui, você tem um triângulo retângulo aqui para baixo, teria um retângulo aqui no meio. Então, ao rotacionar isso, ao fazer isso rotacionar, você vai ter esse retângulo aqui que está no meio, vai gerar um cilindro. Enquanto o retângulo, o triângulo que está acima vai gerar um cone e o triângulo que está abaixo vai gerar outro cone. Veja. Esse aqui vai ser o eixo de rotação. Formou o que a gente esperava ali, que é o, o cone. Temos o cone aqui em cima, temos outro cone aqui embaixo. Seria a taça, né? E se você traçar uma linha aqui, e aqui, aí você teria um cilindro aqui embaixo. A junção disso tudo dá um cilindro, né? É um cilindro com dois cones dentro. É claro que a altura desses cones não ocupa a altura do cilindro todo. Então, veja, ó, a gente tem os dois cilindros que a gente comentou, um para cima e outro para baixo. Então, há um cone ou um cilindro com os dois cones aqui dentro. Aí vamos supor que eles tivessem essas dimensões que a gente vai colocar agora. Tem um cilindro de altura 8. A distância entre esses dois aqui, que seria o menor lado do trapézio, é 2. Aí, o raio dele seria 4. Então, esse 4 serve para lá, serve aqui embaixo, bem como aqui do outro lado. Aí, digamos que aqui, ó, como a base menor do trapézio é 2 e a base maior é 8, então, aqui nesse pedacinho eu tenho 2 e sobra 3 para cada lado, cuja soma aqui dá esse tamanho que é 8. Então, a gente tem um cilindro cuja altura é 8 e o raio da base é 4. Altura 8, base 4. Então, com base nisso, posso calcular o volume disso tudo aqui, posso calcular a área total, que é a quantidade necessária de papel para forrar isso daí. E posso também calcular o volume e a área lateral dos cones que se formaram aqui, né? Então, a gente tem dois cones que estão dentro do cilindro. E cada um deles, o raio, é o mesmo do cilindrão grande e a altura deles é 3. 3 unidades para os dois. E assim a gente pode calcular o volume do sólido todo, pode calcular a área lateral do sólido todo, tá? E aí o volume disso tudo aqui seria o volume do cilindro, que é esse cilindro pequeno aqui, né? Menos, ou o volume do cilindro todo também, pode ser, menos 2 vezes o volume do cone. Se eu tirar essa parte do cone que ficou aberta aqui para fora e aberta aqui para baixo, eu tenho volume ocupado aqui nessa região fora o cone. Então, o volume do sólido seria igual ao volume do cilindrão, grandão, menos 2 vezes o volume do cone. Tá? Seria como se a gente tivesse dois funis aqui, um para cima, o outro para baixo, e o restante estaria preenchido, estaria sólido.
Aí o volume do cone, só para lembrar, né? É πr ao quadrado h sobre 3. É a área da base vezes a altura dividido para 3. Como a gente tem dois deles, duas vezes. O volume do cilindro é só πr ao quadrado h. Tá? Eu pego a área da base vezes a altura, só isso. E aí a gente tem, então, a área da base é πr ao quadrado. O r é 4, π vezes 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 8, menos duas vezes o volume das pirâmides. É π, o raio ao quadrado, o raio da pirâmide e o raio do cone. O raio da pirâmide, não, nada a ver. O raio do cone e o raio do cilindro são os mesmos, né? Que é 4. Só a altura que muda, né? A altura do cone. Dividido por 3, como são dois cones, vezes 2. Então, o volume do sólido ali deu 96 π, que é o sólido que formou pelo rotacionamento ali do trapézio, né? Você tem o trapézio aqui, ó, só pensando nele aqui, a base menor é 2, a base maior é 8. Rotacionou. Aí, ao rotacionar, formou essa figura aqui. E aí a gente calculou qual era o volume dele. Todo mundo quietinho, está entendendo tudo, ótimo. Da mesma forma, ó, o mesmo trapézio, ó, rotacional trapézio, e aí a gente quer calcular a área lateral do sólido que se forma pelo rotacionamento dele em torno dessa parte menor. Vejam, lembra lá que essa parte menor é 2, a parte maior é 8. E aí essa distância daqui entre as duas bases do trapézio é 4. Tá? Então aqui 2, 8, aqui é 4. Aí ao rotacionar isso, forma aquela figura que a gente fez, né? Vamos rotacionar em torno desse eixo pontilhado. E aí a gente tem isso daí. Então, de novo, a mesma situação que a gente colocou lá, né? Dos dois cones. E aí você tem essa áreazinha, né? E aí eu quero calcular qual é esse aqui. Então, a geratriz aqui dá 5. Então, 4, 3, encontramos a geratriz, que é 5. Assim, a gente pode calcular a área lateral do sólido. Como é que a gente vai fazer? É a área lateral do cilindro mais duas vezes a área lateral do cone, né? Porque eu vou ter tanto o cilindrão aqui quanto a questão dos cones. Né? Tem os ladinhos do cilindro e vou ter os lados do cone ali que está dentro do outro potezinho, né? Eu, e aí a gente tem que a área lateral do cone, só para a gente lembrar, é πrg, né? Aí lembra que G é 5, o raio é 4. A do cilindro vai ser 2 πrh. Aí essa área lateral do cilindro a gente já viu lá mais adiante. E aí ficando assim, ó. 104 π no final, tá? Então aqui calculamos esses ladinhos aqui todo, ó, a área lateral do cone de cima, a área lateral do cone aqui
baixo e a área lateral do cilindro. Juntamos tudo e obtivemos os 104. Pergunta? Vocês estão aí? Estamos. Eba. Esse negócio de virtual faz a gente se sentir muito só. falando sozinho. Exemplo 1. Desenvolvendo a superfície lateral de um cone reto de raio 4 e altura 3. Obtém-se um setor circular cujo ângulo central mede. Então, tem algo que é desenvolvendo a superfície lateral de um cone reto. Tem raio 4 e altura 3. Então, o setor circular, cujo ângulo central mede, aí vejamos, ó. Qual vai ser dessas respostas, né? E aí, você lembra que você tem que desenhar a figura, né, para ver, para você verificar como é que isso acontece, ó. Você tem o cone de raio 4, essa parte aqui, e a altura é 3. E aí eu vou pedir na outra avaliação que vocês ilustrem o que vocês forem fazer, né? Nessa avaliação aí vocês acabaram, alguns não ilustraram. Então, ó, raio 4, altura 3, aplicando lá o teorema de Pitágoras, né, que a altura ao quadrado mais raio ao quadrado é igual a g ao quadrado. Seria 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9, com 16, 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, a gente tem a situação, ela está planificada aqui. Tem a base, que é πr ao quadrado, tem a planificação da lateral. Lembrando que a área lateral é πrg. Então, ó, a gente fez lá, ó, que 2πrh está para 360 graus, né? Porque uma volta completa, ó, se eu fizer só esse pedacinho, é 2πr desse setor circular. Se eu der a volta completa, 360 graus. Aí eu quero saber quanto vale só esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, significa que 2π vezes 5, que é o raio, que é 2π vezes 5, que é o raio aqui da nova circunferência, que se eu fizer ela toda aqui, circunferência nova. Então, 2π vezes 5 é igual ou está para 360 graus, seria uma volta completa. Assim como 2πr, que é o R aqui da base, 2π vezes 4 está para x. Esse x é seu ângulo aqui do meu setor circular. Resolvendo isso, a gente tem que x é igual a 288. Corto 2π aqui, simplifica 2π com 2π, multiplica cruzado. Seria 5x igual a 4 vezes 360. Então, 4 vezes 360 dividido por 5 dá 288. Entendido? Ô, professor, só fala para mim o G igual a 5. Da onde saiu o 5? Que eu acabei não prestando atenção na hora que o senhor estava falando. Ó, aqui eu peguei o G e a geratriz, certo? Sim. Aí que você observar aqui, ó, nessas linhas vermelhas, você tem um triângulo retângulo. Aí você tem a medida do raio aqui,
não está proporcional, né? Você tem a medida do raio, que é 4. Você tem a altura, é 3. Aí você aplicando o teorema de Pitágoras, fazendo g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado, você consegue o 5, né? Porque, ou seja, g ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, seria 9, com 16, 25. Aí o g, raiz de 25. Ah, agora entendi. Tudo bem? Entendi. Obrigada, tá? Disponha. Aí o restante aqui você entendeu, né? O restante eu entendi, eu já estava dando uma olhada no slide, aí eu fiquei pensando, de onde tinha tirado os 5 aí. Agora eu entendi. Obrigada. Tá, ok. Então, só repetindo para reforçar, né? Eu quero o ângulo aqui desse setor aqui, que seria aquele ângulo θ ali em cima. Acabei nem desenhando ele ali, mas é o x aqui em cima que eu preciso. Aí eu pego essa circunferência grandona agora, né? Gerada, que é a circunferência que engloba esse setor circular. O comprimento todo dela é de 2πrg. O g é 5. Então, uma volta completa é 360. O comprimento dessa circunferência pequena, que dá o comprimento, dá o arco do setor aqui, é 2πr, e o r é 4, equivale a x, está para x, que é o x é o ângulo aqui que a gente procura. Multiplica cruzado, regra de 3, 5x é 288. Se tiver mais perguntas, está na hora. Deixa eu ver qual é essa lâmina. Qual é ela? Propor no PDF. Isso aqui, 69. Bom, aí eu vou fazer ela aqui no PDF, tá? Ó. Eu tenho assim, ó, essa circunferência, aí eu quero calcular esse G. Então, eu vou para cá, ó, eu vou com Pitágoras, G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais... Professor, Oi. eu já estou ao contrário da Daiane. Esse primeiro eu entendi, até fiz a conta aqui e deu 5, né? Raiz de 25, 5. Sim. Aí, essa segunda resolução que eu não compreendi. Mas, na hora que o senhor chegar nela, não sei se o senhor vai fazer ela também. Sim, vou. Então, ó, G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Tá? Eu recebi o A, o R e recebi a altura aqui. Ó. E aí, fazendo isso, então, tenho que o G ao quadrado aqui é igual a 3 ao quadrado mais 5 mais 4 ao quadrado. Aí, disso daqui, a gente vai ter que é 25. Aí, tira a raiz quadrada dos dois lados. Aí, eu tenho que G é igual a 5. E foi de onde saiu a medida de G. Agora, para chegar aqui, ó, seria como se você fechasse essa circunferência assim. Ó. Imagine que seja uma linha de circunferência. Né?
Você fechou. Agora aqui, ó, você tem um setor circular. E eu preciso calcular esse ângulo aqui, que é o X. Que ele pediu, ó, o ângulo central do setor circular. Quanto é que ele mede? Então, eu planifiquei o cone de forma que a gente tenha a lateral dele e o círculo da base. Tá? Esse comprimento aqui é o mesmo do círculo, que é 2πr, né, que é o comprimento de um círculo, de uma circunferência. 2πr. Aí eu tenho a geratriz. Se eu pensar agora, não esqueça que tem esse aqui agora, não lembro mais dele. Aí se eu pensar só nesse, aí eu tenho uma nova circunferência. E aí esse G seria o meu novo raio. Então, o comprimento dessa circunferência nova é 2πg. Só lembra que o comprimento da circunferência, o contorno dela é dado por 2πr. Tá? Então, para eu ter o comprimento dessa circunferência aqui nova, formada onde o setor circular faz parte, eu tenho que 2πr é o comprimento dela, mas o R agora é 5 que a gente acabou de encontrar aqui. Né? Então, isso aqui vale 5. 2π5 está para 360. Quem é o 360? Uma volta completa, 360 graus. Aí agora eu quero só a parte do setor circular. A parte do setor circular é esse comprimento aqui, esse comprimento de arco. Esse comprimento de arco vale 2πr. Vou só pegar aqui e apagar ali que eu risquei. Então, ó, o comprimento do arco aqui, do setor circular, vale 2πr por causa do comprimento da circunferênciazinha da base. Então, 2πr está para quantos graus? Então, uma volta completa são 360 graus. Só esse pedacinho vai ser x graus. Eu não sei quanto que é. Então, seria x graus. Agora, feito isso, a gente cortou o grau, simplificou o 2 com o 2, aí multiplicou cruzado aqui, né? X vezes 5 igual a 360 vezes 4. Aí dividiu por 5, deu 288. Entendido? Sim. Então tá bom. Alguém mais com alguma dúvida? Aproveite para tirar agora. Bom, se não tem, estão quietinhos, então vamos adiante. Estamos quase que terminando as explicações e vocês vão ter o espaço de vocês fazer a atividade. A resposta que a gente está procurando, né? 288 graus. Para a questão de desenvolver a superfície lateral de um cone reto, de raio 4 e altura 3. A gente obteve um ângulo central de 280 graus. E aí essa questão é da EPUSP de São Paulo. Tem essa outra atividadezinha. Ela tem até naquela lista de exercícios que eu mandei para vocês na semana passada. Essa estava na sessão ainda que não era para fazer, mas vai estar aqui e não vai precisar. Que a gente vai fazer aqui, né? É meio que lógica. Ó. No desenho acima, nesse desenho aqui, os dois reservatórios têm a mesma altura. H tem o mesmo raio, R. Um cilindro
e o outro cônico. Tá? O primeiro aqui é um cilindro, aqui é um cone, os dois com a mesma altura, com o mesmo raio. Eles estão totalmente vazios e cada um será alimentado por uma torneira. Você vai ligar uma torneira e as duas torneiras elas vão ter a mesma vazão, ou seja, de cada uma delas vai sair a mesma quantidade de água. Você conseguiu ligar de forma que você controlou a vazão de água e ela vai ser preenchida com vai ser liberada a mesma quantidade de água por minuto, por hora, se for o caso. Se o reservatório cilíndrico, esse, levar 2 horas e 45 minutos para ser totalmente preenchido. Então, o cone vai gastar quanto tempo para ser totalmente preenchido? Me responda. Como é que se resolve isso? Me diga aí. Quanto tempo? Meninas? Ninguém se arrisca? Qual a proporção de volume que a gente viu hoje? Inclusive, eu passei no videozinho do cone para o cilindro. 1/3, não é? 1/3. Daria, eu vou chutar aqui, 75 minutos? Olha as respostas. Eu nem tinha olhado, não. 2 horas e 45 minutos são quantos minutos? Quarenta e cinco, né? Você colocou que é 160 e quanto? Eu não consegui ver o chat aqui. Só vi que você falou, né? Deixa eu ver se eu vejo o chat. 164 minutos. Deve 65 minutos. E aí? Então diga aí, quantos minutos? Ou hora? Cric, cric, cric. Pensando.
Vai dar 50, professor? Por que você acha que é 50? Todo mundo chutando, não está. Porque é um texto de 150 minutos? Olha, são 2 horas e 45 minutos. Você está no caminho. Não deu 150 minutos, não é isso? 2 horas, 1 hora são 60 minutos, mais 60 dá 2 horas e 120 minutos, com 45 minutos. 165 minutos. Aí, na sua ideia, daria quanto? Aí agora. Peraí, só um instante. 55 minutos. Letra A. Exatamente isso. 55 minutos. Agora eu Por quê? achei a divisão, porque é 1/3 de 165 e daí divide por 3. Não, Isso, eu aqui, tava ó. calculando errado. Oi? Não, tá certo, eu tava calculando errado as horas ali. Ó, o volume do cone, ou o volume do cilindro. O volume do cilindro é πr ao quadrado h, não é isso? Aí, se você pegar o volume do cone, ele é 1/3 desse volume aqui. πr ao quadrado h sobre 3. Então, ó, o tempo que se gasta, porque eles estão com a mesma vazão, as torneiras, né? Então, quando você tiver preenchido totalmente o cone, ele vai ter preenchido 1/3 do cilindro. Tá? Ligou as duas torneiras ao mesmo tempo. Aí ele começa a encher. No momento que o cone estiver totalmente cheio, o cilindro vai estar só com 1/3 da capacidade. Aí, mais um cone dá 2/3 da capacidade do cilindro. Mais um cone dá 3/3, ou seja, dá o cilindro todo. Então, o tempo, como ele nos deu a informação em tempo, significa que o cone vai gastar 1/3 do tempo que gastou para encher o cilindro. Tá? Se o cilindro todo foi de 2 horas e 45 minutos, o cone vai ser só 1/3 desse tempo. Tudo bem? Aí eu acho que até o Emerson estava dando uma dica ali, né? Mas eu tava indo por esse caminho mesmo, só que eu tava confundindo com calculando 3 horas. Aí tava dando muito além a minha conta. Estava dando diferente, né? Eu tava confundindo 3 horas com as 3, tipo, os 3 volumes lá que cabe no cone. Aham, sim, sim, No entendi. cone não, Ai, agora me fugiu da mente. Outro Cilindro. recipiente. Isso mesmo. É só estava errando botando os 45 minutos como 60 também, né? Ó, Isso mesmo. no desenho a seguir é a mesma situação, né? No desenho a seguir, 2 reservatórios de altura H, é a mesma altura, e raio R. De novo, o mesmo raio. Essa é a mesma questão, né? Só a diferença de tempo. Um cilindro
um cilíndrico e outro cônico. Estão totalmente vazios e cada um será alimentado por uma torneira. Ambas com a mesma vazão, ou seja, vai ligar ao mesmo tempo, com a mesma quantidade de água caindo. Se o reservatório cilíndrico leva 2 horas e meia para ficar completamente cheio, o tempo necessário para que o cilindro cônico aqui fique totalmente cheio vai ser de... Aí, nesse caso, são 2 horas e meia. Agora vai ser de 50, né? 50 minutos. Agora sim, né? Que você já estava prevendo o É. futuro. Essa menina é uma menina à frente do tempo. Então, tá bom. Aí, a partir de agora, aí só para reforçar, né? Tem a resolução, o cônico possui 1/3 do volume. Essa é a D, né? Aí, A resposta. é isso. Letra D. Agora vocês recebem essas atividades, aí nessas atividadezinhas, são 2 páginas, eu não quis mandar separado, aí eu mandei no mesmo slide, tá? No slide ou no PDF, tanto faz, para vocês pegarem, né? Tem 6 questõezinhas para serem feitas e entregues até a próxima segunda-feira. Essa aí, o volume do sódio gerado pela rotação de um triângulo isósceles, de lados congruentes medindo 5 e base medindo 6. Em torno da base é igual dados um cilindro circular reto e um cone circular reto, de mesma altura e mesmo raio, é correto afirmar que o volume do cone é igual a... Aí essa aqui está de graça, né? Aí nessa aqui, a gente tem a figura abaixo, mostra um cilindro reto, que está o bichinho aqui dentro, inscrito, né, que é dentro de um cone. Tem a diferença de inscrito e circunscrito. O circunscrito é o que está por fora. O inscrito está dentro. Como o Emerson estava falando dos concursos que estão abrindo. Você se inscreve para o concurso, quer dizer, você está dentro, vai participar do concurso. Aí os outros que não vão participar diretamente, não vão fazer a prova, estão por fora, né? Estão circunscritos a isso. A base inferior do cilindro está sobre o plano. Está encostadinho lá, no fundo do cone. E a circunferência da base superior, que é essa base aqui de cima, está sobre a superfície lateral do cone. Quer dizer, ela toca aqui na lateralzinha. Ela vai pegar toda a lateral do cone. E aí, aqui a gente vai ter como se fosse um tronco de pirâmide, né? Teria uma parte de baixo como tronco de pirâmide e teria em cima o restante como uma pirâmide. Sabe-se que a altura do cilindro é a metade da altura do cone. É informação para isso. E que o volume do cilindro é de 150, o bichinho que está aqui dentro, 150 centímetros cúbicos. A gente quer saber qual é o volume desse cone aqui. Aí você tem essa outra, né? De um copo em forma de cilindro e outro em forma de cone, de mesma base e mesma altura. Se eu encher completamente o copo cônico com água e derramar toda essa água no copo cilindro, quantas vezes terei que fazer? Então, aqui é um pouquinho redundante, né? Outras linhas de graça. Em um cone reto, a área da base é 9 e a geratriz 3 raiz de 10. O volume desse cone em centímetros é. Agora aqui uma já com um grauzinho mais elaborado, né, para pensar mais. Prato da culinária japonesa. O temaki é um tipo de sushi
na forma de cone. Está ele aqui ilustrado. Enrolado externamente com um nore, uma espécie de folha feita a partir de algas marinhas, que é essa folhazinha escura ali. E recheado com arroz, peixe cru, ovas de peixe, vegetais e uma pasta de maionese e cebolinha. Esse enchimento que tem ali. Um temaki típico pode ser representado matematicamente por um cone circular reto, em que o diâmetro da base, né, a partezinha da base do cone, mede 8 e essa alturazinha mede 10. Sabendo-se que em um temaki típico de salmão, né, entrar ali com um salmãozinho, vai até a gente ficar com água na boca, o peixe corresponde a 90% da massa do recheio ali. Que a densidade do salmão é de 0,35 gramas por centímetros cúbicos. E tomando π igual a 3, a quantidade aproximada de salmão em gramas nesse temaki é de... E aí tem as opções. Então, essas são as atividadezinhas que vocês têm para fazer e entregar até a próxima segunda-feira. E sem esquecer que vocês têm a atividade da semana passada, que é até hoje para enviar, né? Não se esqueçam disso. E aí, com isso, eu vou parar a gravação para que a gente tenha o nosso videozinho para disponibilizar depois para vocês assistirem, se quiserem, quantas vezes quiserem. E eu fico à disposição aí para vocês fazerem as atividades. Então, interrompo a gravação.